Então, Paulo fala muito sobre entrar no descanso de Deus, e entramos no descanso de Deus através do crer. Quando você põe sua fé em Deus, você lança seu cuidado sobre Ele, acredita que Ele cuidará do problema. Agora, isso também inclui fazer o que Ele lhe diz para fazer. Veja, eu acredito firmemente que somos parceiros de Deus. Temos nossa parte, Ele tem a sua parte. Em Efésios 6, há um verso que diz: tendo feito tudo o que a crise demanda, você deve agora permanecer firme em seu lugar. Mas, primeiro você faz o que deve, o que pode fazer, faz o que a crise demanda. Sabe, eu não posso orar para que Deus limpe a minha casa. Não posso orar para que os mantimentos apenas apareçam na minha casa. Posso orar para que Deus me dê o dinheiro para isso. Posso orar para que Deus me dê a graça de ir e comprá-los, a energia para buscá-los. Mas eu tenho que fazer a parte que eu tenho que fazer. E muitas pessoas não entendem isso, querem que Deus faça o que elas deveriam estar fazendo e tentam fazer o que só Deus pode. Então entendemos ao contrário, e há coisas em sua vida que você não pode consertar e não pode fazer nada a respeito, e essas são coisas com as quais você precisa se preocupar e levá-las totalmente a Deus. E então você pode entrar no descanso de Deus. Mas aqui está o que Paulo diz em Hebreus 4, verso 1. Portanto, enquanto a promessa de entrar em seu descanso ainda permanece oferecida hoje, tememos desconfiar dela para que nenhum de vocês pense que chegou tarde demais e não alcançou ainda. Então, no verso 7, ele diz novamente, ele estabelece um dia definido, chamando hoje, e dá outra oportunidade de garantir esse descanso, dizendo, por meio de Davi, depois de tanto tempo, nas palavras já citadas hoje, se você ouvir sua voz e quando a ouvir, não endureçam seus corações. Hoje é o dia de você tomar uma decisão. Hoje é o dia em que você vai tomar a decisão de ficar mais sério com Deus do que nunca antes. Posso te dizer algo? Apenas vir à igreja e sentar aqui, semana após semana, não vai levar você para o céu. Agora, somos salvos pondo nossa fé em Cristo Jesus, mas qualquer um que tenha fé verdadeira, verdadeiramente, se você realmente nasceu de novo, então você não pode deixar de mudar. 1 João, versos 3 a 9, acho que lá diz que quando nascemos de novo, recebemos a semente de Cristo e nós não podemos permanecer os mesmos. Porque literalmente Cristo está vivendo em nós. E assim, no minuto em que você nasce de novo, alguém aqui já notou que quando nasce de novo há uma nova guerra que começa, que você não sabia que existia antes? Que todas as coisas que agora te incomodam não te incomodavam antes? Bem, isso é o Espírito Santo lidando com você, mas Ele está fazendo isso para o seu bem. E quanto mais você obedecê-lo, melhor será a sua vida. Quero dizer, sabe realmente o que alguém pode querer além de ter justiça, paz e alegria? Lá em Romanos 14, 17 diz, o reino de Deus não é comida nem bebida. Não se trata de coisas. Não se trata de Deus realizar todos os seus desejos, mas é justiça. Ter um relacionamento correto com Deus, temos isso através de nossa fé em Cristo. Nos tornamos justos com Deus quando recebemos Jesus como nosso Salvador. Essa é a coisa mais maravilhosa do mundo. E depois paz, e depois alegria. E isto é o que o reino é. E então, sabe, anos e anos atrás, quando eu tinha todas essas 50 coisas na minha lista de oração, que eu ficava pedindo a Deus, coisas estúpidas que eu não precisava mais do que qualquer outra coisa, um casaco de pele, isso e aquilo. Isso foi quando os casacos de pele estavam no auge da moda, eu pensava, oh nossa, Deus, e deu um casaco de pele. Eu não sabia como eu não sabia em que condição lamentável eu estava. E uma vez Deus me desafiou e Ele disse, compare suas orações com as do apóstolo Paulo. Então fui ler todas as suas orações e sabia que Paulo nunca orou nenhuma vez por qualquer coisa material, nem para si mesmo, nem para
à igreja, ele nunca orou nenhuma vez para que qualquer um dos seus problemas desaparecesse. O que ele orou foi para que fossem capazes de suportar o que quer que viesse com bom temperamento. E se você viesse até mim para orar e dissesse: eu tenho esse problema, Joyce, e quero que você ore por mim. Eu começasse a orar: ó Deus, por favor, ajude-os a suportar esse problema e a permanecer pacientes e felizes. Você pensaria: não, eu quero que ore para que o problema vá embora. Viu como somos? Você sabia que... Bem, eu vou dizer algo e você pode não gostar, mas... Sabe, a dor das coisas pelas quais passamos são algumas das melhores coisas do mundo para nós. Eu li uma vez e é absolutamente verdade: as coisas que você acha que agora são seu maior inimigo entenderá um dia que foram seu maior amigo. Porque foi isso que fez você mudar. E essa dor que você sente por dentro quando Deus está mudando você, não lute contra isso, entre no descanso de Deus. É como quando uma mulher dá luz, o que eles dizem? Respire, relaxe, empurre. Você diz: como assim empurre? Sinto minhas entranhas saindo? Eu amo quando os casais hoje, os homens dizem: estamos grávidos. Vamos ter um bebê? Não, você não vai ter um bebê. Você vai ganhar um bebê, mas não vai ter um bebê. Eu ouvi algo fofo hoje: se eu conseguir falar direito. Isso é realmente algo que quero dizer aos homens. Então, homens, isso é importante. Então, quero que entendam. É algo especial para você e realmente vai ajudá-lo. Quando você se casa, você entra em um relacionamento. E nos relacionamentos há muita conversa, muitas ideias indo e vindo, e há muitas opiniões. E só uma pessoa pode estar certa. E essa pessoa é chamada de marido. Eu sabia que tinha casado com o senhor certo, só não sabia que seu primeiro nome era Sempre. Você tentará se lembrar disso para contar para outra pessoa, não é? Hoje, eu creio que há uma unção aqui esta noite para vocês tomarem decisões. Não quero que você apenas diga: oh, a Joyce pregou um bom sermão. Se alguém perguntar sobre o que ela pregou, você diga: Não, você diz sobre o engano da procrastinação. Ela ensinou sobre o engano da procrastinação e sobre como é perigoso, especialmente adiar as coisas que Deus lhe diz para fazer, ou as que Ele lhe diz para parar de fazer. Quero dizer, todas as outras coisas. Se você não limpar o armário, isso é com você. Mas se te incomoda, então você só precisa fazer e acabar com isso. Mas as grandes coisas que falo são as coisas que Deus fala ao seu coração e mostra a você para fazê-las ou diz para não fazê-las. Essas são as coisas com as quais precisa se prender e se comprometer. Não importa o quanto doa, você precisa fazê-las. Alguém diga amém. E sabe por que não fazemos as coisas? Nós damos desculpas e culpamos outras pessoas. Damos desculpas para os nossos sapos e culpamos outra pessoa por nossos sapos. Na verdade, ficamos confortáveis com os sapos. Estão lá há tanto tempo que nem sentimos mais o cheiro deles. De vez em quando o fedor fica muito ruim e borrifamos um pouco de aromatizante de ambiente nele, mas, sabe? Se livrar deles é diferente. Talvez você tenha vindo com um sapo.
Não sei, você pode estar indo para casa e dormir com um sapo esta noite? Agora, se é seu marido, não o estou chamando de sapo, mas é uma forma sorrateira de dizer: se você está com alguém com quem não é casado, espero que ele goste esta noite e você diga: é hora de ir embora. Eu não me refiro a coachar como engasgar, mas sabe, eu gostaria de saber imitar o som do sapo, mas eu não sei. Não deixe alguém tirar vantagem de você assim. Sabe, às vezes nós temos tantas coisas estúpidas por aí e nos acostumamos tanto com elas que nem percebemos que nós ainda as temos. Ou temos comportamentos em nossa vida que são muito desagradáveis, mas nós nos acostumamos a nos comportar daquela forma e assim ninguém nos confronta, apenas nos toleram, sabe? Eu tive um relacionamento uma vez com alguém para quem eu trabalhei e ele era um cara controlador. E eu não queria perder minha posição, fiquei debaixo desse espírito e estava sofrendo com as coisas sobre o meu pai, que também era um manipulador e um controlador. E alguns anos se passaram e eu entendi que estava sendo controlada e realmente fiquei brava com aquele homem. E você sabe o que Deus me disse? Ele disse: é tanto sua culpa quanto dele, porque você o deixou fazê-lo. Veja, nós gostamos de culpar todos os outros, mas sempre há uma responsabilidade de ambos os lados. A história tem sempre os dois lados, sabe? Em João capítulo 5, vemos um homem que estava deitado à beira de um tanque há 38 anos, esperando um milagre. Uma vez por ano, um anjo vinha e agitava aquela água, e aquele tanque se chamava o tanque de Betesda. E quem entrasse primeiro era curado. Só uma única pessoa de todas as pessoas deitadas ao redor dele era curada. E assim, quando Jesus chegou lá, havia muitos doentes ao redor do tanque. E o verso 5 diz: havia ali um certo homem que havia sofrido de uma desordem profunda e persistente por 38 anos. Agora, não sabemos qual era o distúrbio dele, mas aparentemente ele não se locomovia com facilidade, porque estava deitado lá há 38 anos e o verso 6 diz: quando Jesus o viu deitado ali indefeso, e sabemos como Jesus era compassivo, então você tem que tirar a carne disso. Jesus o viu desamparado e, sabendo que ele estava naquela condição há muito tempo, perguntou a ele: você realmente quer ficar bom? Perguntou Jesus. Você está realmente falando sério sobre ficar bem? E eu gostaria de lhe dizer esta noite: eu duvido que haja alguém aqui que tenha uma bagunça maior em sua vida do que eu tinha. Quando comecei a andar com Deus, eu fui abusada sexualmente por meu pai durante 15 anos e eu tinha 18 anos e pensei que, saindo de casa e me afastando dele, estaria longe do problema. Eu não entendia que eu havia levado comigo na minha alma. Veja, você pode se afastar de algo, mas se ainda carrega o resultado de tudo isso em você, então essa é a parte que tem que ser curada e só Deus pode fazer isso. Só Ele pode entrar em você e curar essa dor da qual você nem sabe como falar. Eu quero que você saiba esta noite, acredite em mim, que se você parar de adiar as coisas e se você começar a não apenas ir à igreja e acreditar que seu nome está escrito no livro da vida, que Jesus está voltando, mas começar a realmente andar com o Espírito Santo e ser guiado pelo Espírito Santo e ouvir o que Ele diz, gastar tempo em oração, não faça seus próprios planos. Não planeje e depois ore para que Deus faça seus planos funcionar. Ore e depois planeje. Depois que Deus te guiar e te liderar, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Parte da grande oração do Senhor: seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Venha o teu reino,
Todos precisamos nos preocupar mais com o reino de Deus do que conosco individualmente. E não há preocupação corporativa suficiente com o reino. Há um mundo lá fora que está indo para o inferno. E temos que acender as nossas luzes. Qualquer pessoa, não importa em que bagunça sua vida esteja, se fizer as coisas do jeito de Deus, levará tempo? Não. Acontecerá da noite para o dia? Talvez leve mais tempo do que você gostaria. Mas Deus curará a sua vida e Ele curará a sua alma e curará a sua mente e suas emoções também. E você pode ser pacífico e alegre e você pode... O que alguém pode querer além de ser feliz? Sabe, não é uma casa grande que você quer, um carro novo ou uma promoção no trabalho. Você quer ser feliz? Quer acreditar que tem um relacionamento correto com Deus, que Ele te ama? Deus ama você. E aquele homem deitado lá, Jesus perguntou: você realmente quer ficar bem? Então eu pergunto esta noite: você realmente quer ficar bem? E se você quiser levar isto a sério, então eu te garanto que se você seguir a Deus e fizer as coisas do seu jeito, chegará o dia em que você será capaz de dizer que Deus pegou tudo e fez cooperar para o meu bem. Amém? Bem, aqui está a parte interessante do verso 7. O inválido disse: Senhor, agora vem as desculpas. Não tenho ninguém que me ponha no tanque quando a água se move, mas sempre que tento entrar, outra pessoa vem e entra antes de mim. O que ele estava dizendo? Eu estou deitado aqui há 38 anos e ninguém nunca veio e me colocou no tanque. E mesmo que eu tente, alguém sempre vai na minha frente. Bem, eu não sei sobre você, mas eu sou um pouco agressiva. E em 38 anos, eu teria me mexido. Sabe, 365 dias vezes 38 é muito tempo para se mexer. Eu poderia ter me mexido e rabiscado o meu caminho, mas eu chegaria até a beira daquele tanque e então na primeira bolha eu teria me jogado lá. Mas veja, ele estava deitado lá, esperando que alguém viesse e fizesse algo por ele e sentindo pena de si mesmo por causa da sua condição. É por isso que Jesus perguntou: você realmente quer ficar bem? Você está falando sério sobre ficar curado? Agora vamos olhar para outro homem que tinha um espírito totalmente diferente. Um homenzinho chamado Zaqueu. Lucas 19, os primeiros 6 versos. Jesus entrou em Jericó e estava passando por lá e havia um homem chamado Zaqueu. Ele era chefe dos cobradores de impostos e era rico. Agora, os cobradores de impostos eram os mais odiados de todos. E ele era rico porque estava roubando dinheiro do povo. Eles trabalhavam assim. O governo romano exigia uma certa quantia do imposto, mas eles eram livres para aumentá-lo quanto eles quisessem. É por isso que as pessoas, embora eles fossem judeus, os judeus os odiavam porque estavam roubando seu dinheiro. Então ele era um cobrador de impostos e ele ficou rico às custas de tirar vantagem de outras pessoas. E assim, ele queria ver quem era Jesus, mas como era baixo não conseguia ver por cima da multidão. Então digamos que ele tinha uma desvantagem. Eu não sei o quão baixo ele era, digamos que tinha 1,40, quem sabe. Mas ele não conseguia ver e ele queria ver Jesus. Eu quero ver Jesus. Mas não conseguia ver por causa da multidão. Então ele subiu numa árvore. Muita gente não teria se incomodado? Só teriam dito: ó, cara, sou baixo. Sempre fui baixo durante toda a minha vida e perdi muitas coisas porque sou baixo. Se eu fosse um homem alto, então eu poderia ver Jesus. E assim que Jesus passou debaixo da árvore, a Bíblia diz que ele olhou para cima e ele viu o Zaqueu. E ele disse: desça já daí, eu vou para sua casa hoje. Agora, por que Jesus? Zaqueu não chamou por Jesus, ele só estava
sentado na árvore e observando, mas quando Jesus chegou lá, eu acho que o Espírito de Jesus sentiu algo que ele gostou. Acho que ele sentiu uma determinação real, tipo assim: eu não vou ficar fora dessa. E você pode imaginar como todos os fariseus ficaram loucos quando Jesus foi à casa do cobrador de impostos e jantou com ele? Você vai ser do tipo de pessoa que dorme mais uma noite com os sapos, que fica à beira do tanque há 38 anos ou vai subir em uma árvore? Amém? Qual será a sua escolha? Você está em um poço e não sabe como cavar para sair fora dele? Vou terminar com uma pequena história. Havia um fazendeiro que tinha um burro que caiu no poço. E o animal chorava. Lamentáveis eram seus gritos. E por horas o fazendeiro pensou em como tirar aquele burro do poço. E finalmente decidiu: ele é velho e não acho que vale a pena. Vou ligar para alguns dos meus vizinhos e vamos apenas jogar terra lá e cobri-lo e sufocá-lo e deixá-lo morrer. Então, ele chamou seus vizinhos e eles ficaram jogando terra lá e o burro ficava chorando. Lamentáveis eram seus gritos. Logo ele ficou quieto e eles se perguntaram por quê. E continuaram jogando terra por um tempo e não ouvindo nada. Então eles olharam lá dentro. E eis que toda vez que ele jogava uma pá de terra, ele sacudia e subia nela. E eles jogaram tanta terra nele que a terra subiu até o topo do poço e ele simplesmente saiu e foi embora. Então você tem uma escolha: você pode sacudir sua terra. Na verdade, desde que isso se torne um benefício para você, para te ajudar a chegar onde você quer estar. Ou pode ficar no poço chorando, bravo com todo mundo porque ninguém está vindo fazendo nada por você. Pai, eu oro em nome de Jesus para que as pessoas aqui esta noite que não te receberam tomem a decisão de que esta noite é para elas fazerem isso. E que as pessoas que realmente não se renderam totalmente façam isso e que você as encha. Que elas abram todos os espaços para que você as encha com o poder do Espírito Santo. Precisamos de Ti, Espírito Santo. Precisamos de Ti. Eu oro para que as pessoas tomem decisões sobre coisas que elas sabem que você falou com elas e elas não fizeram. E que elas comecem a Te obedecer. Eu peço essas coisas em nome de Jesus. Amém.